Irmão Marcos, podemos começar? Sem problema nenhum. Quando eu intentei em criar o meu canal, foi para tecer algumas críticas, fazer comentários, expor meu sentimento e minha opinião. Em algum momento eu pensei também em fazer entrevistas. E hoje eu me sinto muito lisonjeado. Não falo isso com demagogia. Na verdade, a minha primeira entrevista está sendo com o Marcos Real, não o Marcos do Real. Para mim, isso está sendo uma satisfação imensa. Eu não tenho uma semana de canal. Eu acredito que eu devo ter aí 10 dias. E para ser beneficiado, ser prestigiado com a sua presença aqui, sem falsa demagogia, que quem me conhece sabe que eu não tenho isso. Estou muito agradecido e muito satisfeito. Eu queria que se o irmão pudesse, então teve uma coisa que eu intentei no meu coração. Sempre que eu fizer alguma entrevista com alguém, particularmente, pessoalmente com algum irmão, eu ia sempre pedir para o irmão convidado fazer uma oração. Se o irmão se sentir confortável e quiser fazer, para mim seria até um privilégio ter uma oração pessoal do irmão Marcos. Pode ser? Tá ótimo. Vamos fazer com prazer. Tá bem. Também quero agradecer o teu convite, né? Fiquei contente de estar aqui com o irmão. Pelo pouco que nós conhecemos, vi que o irmão tem uma linha de pensamento, de consciência, vamos dizer assim, de honestidade espiritual, né? Tanto é que esses últimos vídeos que o irmão postou, isso ficou bem transparente. Então, uma das coisas que eu aceitei bem, achei bacana participar com você, foi nesse sentido. Tá bom? Agradecido. Vamos fazer a oração, então? Vamos, meu irmão. Pai Santíssimo, em Tua presença gloriosa nos achamos. Graças te damos por mais essa oportunidade gloriosa que nos concedeste. Vida, saúde e principalmente saúde espiritual. Pois que tem uma coisa que nós temos em comum, é o desejo de ver o Teu Espírito se manifestar. Então, nesta live, Senhor, aqui junto ao nosso irmão Eduardo, dá-nos a graça de, em todos os momentos, percebermos a presidência do Teu Espírito, a inspiração, a orientação. E todos aqueles que, porventura, irão assisti-la, possam ser edificados, sobreedificados em tudo que for falado. Somos-te gratos, Senhor, por tudo. Vamos apresentar, Senhor, esse conflito que existe entre a Rússia e a Ucrânia e que naturalmente está envolvendo todo o orbe, todo o globo. Vamos apresentar nas palmas das tuas santas mãos, pedindo que, se porventura tu achar graça, Senhor, que possa acontecer uma conciliação para que ninguém venha sofrer o que uma guerra já está fazendo famílias sofrerem e pode fazer muito mais, produzir muito mais sofrimento. Então te apresentamos, te damos graça pela paz que tu nos concede, damos graça por estarmos aqui. Inspira-nos em tudo. Abençoa nossas famílias aqui representadas, tanto a minha como a do irmão Eduardo e todos aqueles que estão compartilhando deste conteúdo. Te rendemos graça e te apresentamos tudo na pessoa do teu Cristo, nosso Senhor Jesus, bendito para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, o irmão Marcos chegou aqui no meu canal, a primeira coisa que o irmão falou foi se desculpando por estar com uma camisa mais à vontade, porque eu sei como que é a Baixada. Minha mãe teve muitos anos, casa na Praia Grande, bem na curva do S, na Praia Grande, lembro até hoje, o Afonso Desgranguinoli e Tunai. Inclusive, congregando uma vez, há 20 anos atrás, congregando na Praia Grande, eu falei assim, eu tô congregando, não, fui passear na casa da minha mãe na Praia Grande, que ela morava lá, e isso há 20 anos atrás, irmão Marcos, fui para a casa dela, fiquei lá um pouco, e era um domingo de manhã, e aqueles recém-crentes recebianos,
Falei, aqui na minha mãe, sem fazer nada, deixei ir na igreja. Era um domingo de manhã, fui de chinelo, calça de moletom, camisa que nem o irmão está. Fui lá, foi só ouvir uma palavra, ouvir um hino. Entrei na igreja, nem entrei na igreja, fiquei no hallzinho do lado ali e sentei no banco, o porteiro muito educadamente falou, entra, irmão. Falei, não, irmão, estou muito desprovido para estar dentro da igreja, vou ficar um pouquinho aqui. E ajoelhei para fazer minha oração. Na hora que eu ajoelhei, o Senhor selou a minha alma com a promessa. Comecei a manifestar, comecei a segurar e, ó, saí da igreja. Então, nada. Então, eu tenho essa recordação da Praia Grande. Você nunca congregou comigo? Como irmão, não. Eu congrego muito na Baixada. Eu prefiro não falar. É que nós temos sócias, né? Então, a tua fisionomia não é estranha, né? Entendi. Nós já se cruzamos, ou então, pelo menos, eu encontrei algum sósia teu. Eu congreguei em Itanhaém, no Savoy. Eu vi que o irmão é frequente Itanhaém, porque Isso. o meu ex morava em Itanhaém. Eu ia lá num tempo festivo, assim, eu ia para lá. Então, eu congregava no Savoy, lá em Itanhaém, congregava com o irmão em São Vicente, não vou falar o nome da comum, acho que não tem necessidade. Pegava muito aí na Baixada. Eu tenho boas recordações aí da Baixada. E o irmão mencionou que veio de camisa comum e tudo, para mim não tem problema nenhum. Mas eu falei, hoje eu vou receber o irmão Marcos. Então, como eu falei para o irmão Eduardo, né, irmãos? Eu gostaria de colocar uma roupa mais social, mas nós estamos num calor intenso aqui na Baixada, a sensação é de 35 para mais, né? E o nosso ambiente aqui ainda não é refrigerado. Então, eu estou no ventiladorzinho aqui. Então, já pedi escusa, já pedi perdão por irmão Eduardo, mas o importante é nós estamos revestidos do Espírito Santo de Deus. Eu vou começar, então, fazendo uma pergunta para o irmão. Daqui a pouco, o irmão, se o irmão quiser, faz algumas considerações. Mas vou fazer uma pergunta. Quando o irmão exercia o ministério na congregação, em média, congregava quantas pessoas por irmão, por culto? Quando iniciou? No período bom. Ah, tá. Ultimamente, né, acontecia uma coisa assim inusitada. A capacidade do prédio é de 200 pessoas, às vezes tinha 300, 400, ficava pessoas de pé nos corredores, ficavam pessoas nos vitrores, né? Inclusive nós colocamos até os vitrô com vidro transparente para os irmãos que estavam fora participar. Nós nunca tivemos problema de som no real. Os vizinhos sempre gostaram aqui nosso, sempre tiveram. Eu tive um cuidado, e antes de abrir a igreja, visitar, né, toda a nossa vizinhança e falar: olha, nossos cultos são fervorosos, é um pouco mais de som. E então, eu creio que por conta disso houve uma compreensão. Eu não sofri o que muitas igrejas aqui na Baixada mesmo, em muitos lugares, sofreram, o fechamento até por causa de som, de barulho, né? Então, nossos cultos eram muito fervorosos, os hinos muito alegres, né? Inclusive, quero falar para os irmãos, meu filho já era encarregado de orquestra, junto comigo. Aí alguém pode, eu já vou respondendo as dúvidas que vão, porventura, subindo. Ô, irmão, tinha um nepotismo aí, o filho, o irmão apresentou? Não fui eu que apresentei meu filho para encarregado de orquestra. Essa culpa eu não carrego. Eu poderia até ter apresentado, mas Deus me livrou disso, para ninguém hoje me acusar que eu queria fazer alguma forma de nepotismo. Então, quem está sofrendo mais hoje com o meu afastamento da congregação seria a minha família, meu filho, né? Minha nora, que é organista. Mas, no meu caso, não, porque eu já antevia essa situação. Isso eu já estava sentindo, não sei se o irmão Eduardo e todos que estão nos ouvindo vão entender. Eu já estava previndo, sentindo que isso iria acontecer e que Deus ia mudar a minha história. Entendi. Então, congregava em média, mais ou menos, em números, mais ou menos.
sempre o dobro da capacidade, 400, entendeu? Então, se a gente colocar um culto que a Irmandade apareceu em peso, alcançou aí o número de 500 pessoas. Isso. Se for colocar numa média, 350 pessoas. Podemos falar Isso. assim. Então, tá bom. Isso. Então, eu vou falar uma coisa por irmão. Eu olhei os seus 7 últimos vídeos. E aí, eu fiz uma anotaçãozinha, irmão. A média de visualizações, 3.200, 2.000, 1.700, 1.200, 1.400, 2.000 e 1.700 visualizações. Que totalizando esses sete vídeos que você fez, totalizou 13.200 visualizações. Que se nós dividirmos esses 13.200 por 7, que foram os sétimos vídeos que você colocou na internet, deu uma média de 1.885 espectadores ouvindo e assistindo o que você estava falando ou tentando transmitir. Hoje, o irmão entende que se foi Deus ou não, se foi o diabo ou não, se foi sua vontade ou não, independentemente por quais motivos o irmão esteja hoje na internet. O irmão hoje consegue entender que, para Deus, o irmão é muito mais proveitoso do que propriamente estando dentro da congregação, em uma semana, o irmão alcançando 1.885 pessoas? Sim. Uma das coisas, eu até agradeço por você ter feito os números, né? Uma das coisas que acontecia muito, irmão Eduardo, era isso daí. Alguns irmãos, às vezes terminavam um culto, né? E os irmãos vinham e falavam, irmão Marcos, essa palavra, ela tinha que ter sido pregada. Eu vou falar assim, irmão, sem falsa modestia e sem soberba. Eu vou falar com o coração aberto, como se eu tivesse. Eu considero sempre as pessoas que estão comigo a minha família. Então, eles falavam assim: isso aqui tinha que ser pregado no Morumbi ou para a terra. Eu não entendia, naquele momento, eu não entendia o que os irmãos falavam. Nesse sentido, hoje eu entendo que realmente, no plano de Deus, aquilo que ele coloca em mim, as palavras que ele coloca em mim, que ele me dá, realmente tinha necessidade de ser propagada para mais pessoas. Então, eu entendi que dos objetivos dessa mudança de história, da minha história, foi esse. Entendi. E isso também se fundamenta muito. Eu não estou aqui, irmão. Hoje eu tenho muita resistência a CCB, porque depois que entrou a pandemia, aconteceram algumas coisas com amigos meus de ministério, inclusive, que eu soube que estavam associados a outros comportamentos religiosos. Algumas coisas que para Deus a gente denomina até como satânico, até como aberração ou abominação. Então, isso bem no início da pandemia. Então, isso me deu um despertar. Falei, alguma coisa está errado. E eu comecei a estudar a Bíblia e fui para as Escrituras. Então, hoje, eu tenho resistência à palavra da congregação. Talvez a palavra pregada seja totalmente espiritual. Mas, como o vaso já está todo complicado, que eu não estou aqui para denegrir ninguém, então fica um pouco difícil a aceitação. Por mais espiritual que a palavra seja, por mais maravilhosa que ela seja, em uma cúpula, eu entendo e acredito que tem também um segundo interesse. Então, isso me faz ter alguma retenção. Mas nisso eu fico olhando, eu fico imaginando a possibilidade que a congregação tinha também de fazer a mesma coisa, porque alcança um número infinitamente maior do que nós. Então, irmão, imagina, com essa possibilidade, se fizesse um bom trabalho, se levasse um evangelho verdadeiro, se levasse aquilo que denomina-se como a graça de Deus, propriamente Cristo, o que poderia ser de benefício para o povo em vez disso que acontece hoje? Eu estou dando referência ao que alcançou em uma semana 1.885. Se a gente for colocar a congregação, multiplicaria por 10. Olha o benefício que isso poderia causar, meu irmão. Sim. Isso é uma realidade. Eu vou até passar uma parte para todos, eu já comentei sobre isso.
Algumas pessoas que congregavam, né, muitos congregavam, falavam, irmão, eu gosto de congregar aqui, porque aqui é diferente. Não é que nós éramos melhor, nada disso. Porque nós sempre tivemos desejo, prazer em ler as Escrituras, né, em buscar. Então, isso atraía também, né, os irmãos, eles tinham esse prazer de vir por conta disso. E o que eu vou falar agora não é um insulto, não é um insulto. Eu vou usar uma palavra que é uma palavra forte, mas eu não posso, não tem como usar outra palavra. Existe na congregação um culto à ignorância. Isso existe já há muito tempo, né? Tem irmãos que falam, eu gosto daqueles irmãos que não sabem nada. Irmão, nós, no Evangelho, não temos que gostar disso ou daquilo. Nós no Evangelho, temos que primar, né? Buscar a inspiração do Espírito Santo, seja de um analfabeto ou seja de um doutor. Agora, quando você começa a falar que gosta, então você escolheu uma parte. E a partir desse momento, todos vão se direcionando para isso. E o que acontece? Essas aberrações que nós vimos, né? A congregação ela está sendo muito criticada porque a pregação dela foi para o mundo, foi para a internet. Então, aí se percebeu esses vícios, né? Aí que se percebeu os vícios. Antes ficava oculto, mas agora se percebeu. Então, ela está sofrendo por isso. Eu ouvi, Eduardo, não sei se é verdade, né? Não sei se isso procede, que até começaram a fazer cursos lá no Brás de teologia. Não sei, né? Não sei se isso procede, né? Eu falo para o irmão, assim, eu não tenho nada contra curso nem teologia, mas eu incentivo a leitura e a busca. Por quê? Eu vou te explicar, irmão Eduardo. Porque muitas teologias, muitos cursos, eles são direcionados. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, a Testemunha de Jeová, ela tem muitos cursos, mas é direcionado. Não é assim? A Mormons tem muitos cursos, mas é direcionado. Adventista é direcionado. Como assim direcionado? A própria congregação. Agora, houve essa preocupação com as crianças, mas você fica impressionado que o espaço da criança, na verdade, é um mini culto. Até as crianças são designadas, anciãozinho, cooperadorzinho, irmãzinha da piedade, o púlpito da congregação à disposição da igreja. Então, não é evangelho, é uma preparação para as crianças, para as pessoas, né, ficarem naquele sistema. Não é o evangelho puro. Então, por isso que eu sou resistente aos cursos direcionados. Eu incentivo, como também Deus me deu de ser autodidata, de ler bastante, buscar, eu incentivo as pessoas nesse sentido. Nem sempre, Eduardo, as nossas ideias vão se coadunar. Nem tudo que você interpreta que eu interpreto, nós vamos se coadunar. Mas Deus, você vê que quando Jesus ele chama os 12 apóstolos, os 12 eram diferentes entre si. Eles eram diferentes entre si. Jesus nunca quis que eles fossem iguais. Nunca. Mas eu vejo assim, a obra de Deus não é você ser igual, é você compor. Eu sempre dou o exemplo de uma orquestra. Os instrumentos têm timbres diferentes. O violino tem um timbre, a trompa sinfônica tem outro timbre, o trompete tem outro. São diferentes. Mas quando eles se unem, se compõem, eles fazem uma sinfonia, uma harmonia, e fica bonito. Então, se nós aceitarmos as nossas diferenças, Eduardo, a minha interpretação, a tua interpretação, né, eu não gosto nunca, eu tenho até assim uma resistência
e acho muito feio quando uma pessoa chama alguma coisa de herético ou uma pessoa de herege, porque a palavra herege ela tem uma conotação carregada por causa da história da igreja. Em nome dessa palavra heresia, se mandou muito homem de Deus, muita mulher de Deus para a fogueira. Muita gente morreu por causa dessa palavra, né? Então, não é herege. Essa tua compreensão, tudo bem. É nisso que você chegou, tá bom. Não tem problema, eu respeito. Agora tem aquele que ele não aceita, ele quer te convencer. Não é assim. Então, eu não... como você aprendeu, eu também aprendi assim. Nós nunca queremos nem podemos convencer ninguém. A pessoa, ela é convertida. No momento, ela vai se transformando de valor em valor, de sabedoria e conhecimento, ela vai sendo edificada. E até porque é muito difícil alcançar um grau muito grande de entendimento, né, irmão Marcos? Porque eu acredito também que a gente acaba até se perdendo também no autoconhecimento. Porque quando eu até comecei a fazer, não é um curso de teologia, mas tem um irmão que ele é 42 anos CCB, meu amigo, tá nos canais, inclusive você, eu e ele estamos no mesmo grupo do Facebook. E eu comecei a participar com ele, maravilhoso, irmão, eu aprendi muito. Mas eu tenho medo também de que dentro de mim, eu tenho certeza que tem um espiritual. Deus fez algumas obras comigo que eu poderia dizer, inclusive, que seriam obras apostólicas. Então eu tenho medo de o muito conhecimento também me tirar um pouco da minha espiritualidade. E também tenho medo do meu excesso de espiritualidade me cegar para a teologia. Então é um paradigma muito bacana também. Quer ver uma coisa? Um exemplo disso que você está falando, não te cortando, já te cortei, né? Por exemplo, existe uma corrente, você sabe disso, que se preocupa muito com o nome, por exemplo, de Jesus em hebraico. Se você não falar em hebraico, você está cometendo uma heresia. O que é isso aí? É o que você acabou de falar. A pessoa está adquirindo conhecimento, e em vez dela crescer, ela está se ensoberbecendo, achando, ou criando mais paradigmas ainda. Porque não importa. O que importa é o sentimento que o nome carrega, não a transliteração, se está em hebraico, se está em português, se está em grego. Não é verdade? Então, é isso aí. E acaba também, eu acho, irmão, que eu comecei a perceber que acaba também colocando, teoricamente, os teólogos numa posição um pouco acima, porque alcançou um conhecimento, então alcançou uma maturidade a mais, então ele acaba ficando num andar um pouquinho acima. E esse andar um pouquinho pelo conhecimento também é perigoso, porque o conhecimento sem a manifestação espiritual também, eu particularmente acho que não faz muito sentido. Mas eu queria fazer uma pergunta para o irmão, porque eu acompanho muito seus vídeos, tá bom? Assim como dos demais irmãos também. Eu trabalho com desenvolvimento o dia inteiro no computador. Então, antigamente, eu ficava ouvindo Legião Urbana, ou hino, essas coisas. Então, agora eu me dedico muito ao aprendizado. O irmão que eu tenho muito carinho é o Daniel Ferro. Assisti a sua podcast lá, porque com ele eu aprendo muito. E eu consigo, com ele, associar o aprendizado a não perder a minha espiritualidade. Mas uma pergunta. Então, como eu conheço um pouco do irmão, muita gente conhece o irmão também. E eu tenho algumas curiosidades. Aí são curiosidades minhas, que eu queria perguntar para você. Responda se quiser. Se não se sentir confortável, a gente pula para uma próxima e vai bater no nosso papo. Mas a pergunta é, o irmão sente falta de atender os cultos na CCB? Olha, irmão, o irmão fala, por que o irmão demorou para falar? Porque eu não queria ser assim, brusco. Porque se eu falasse o que eu pensei na hora, né? Alguém poderia falar, poxa vida, nossa, esse irmão não tem amor nenhum. Olha só. Não. Quando o Senhor mudou a minha história, ele mudou o meu coração. Mudou. Eu não sinto falta nenhuma de atender os cultos. Eu teria muita dificuldade. É impressionante, Eduardo.
A minha família, o meu sobrinho que está lá no Canadá, ele falou, tio Marcos, nós estamos com saudade, faz um culto para nós. Rapaz, eu estava sem o sentimento de fazer, mas a família, aquela pressão, tá bem, vamos. E eu tentei me doar o máximo. Rapaz, eu me senti um peixe totalmente fora da água. Eles perceberam isso, ou, em outras palavras, realmente o Senhor mudou a minha história. Mudou. Mas esse sentimento, o irmão acredita que se dê por conta da regra, doutrina e algumas coisas ser antibíblica, e aí acabou criando uma resistência, ou realmente houve um rompimento que o irmão falou, minha fase agora é outra, e eu consegui me desligar desse sentimento de culpa? Eu vou te falar a razão fundamental. Isso, tem muita gente, irmão, você ficou 30 anos no ministério. Olha bem, irmãos, nós, como, além de filhos, servos, esperamos o momento. Jesus, com 12 anos, ele já falava com os doutores, mas nem por isso ele saiu na missão. Ele esperou o momento, né? Então, esse entendimento que eu vou passar para todos aqui agora, já existia em mim há muito tempo. Essa coisa hierárquica, eclesiástica na congregação, e na maioria das denominações, em algumas é mais forte, outras é mais amenizado, é mais equitativo, isso atrapalha muito o desenvolvimento de uma reunião solene espiritual. Entendeu? Então, isso aí é um empecilho muito grande. Você não dá a liberdade do espírito. Então, hoje, quando eu me reúno com os irmãos, nós sentamos todos juntos numa roda, é aberto para qualquer que está ali manifestar, entendeu? Um sentimento. Não tem uma coisa de superioridade. Eu sou o cooperador, eu que decido, eu que falo, o que eu falo, é que nem aquela coisa, você fica lá em cima, né? Falando, e todos embaixo, amém, amém, amém. Não. Então, eu já via que isso daí é uma coisa muito unilateral, que o próprio Jesus não fazia. Quando ele exortava, né? No nível dos apóstolos. Ele conversava, ele orientava, ele chamava as pessoas para os assuntos, ele parafraseava, ele fazia parábolas, chamava história, não tinha formalismo. Né? Agora, nós vamos fazer isso. Acabou? Agora, nós vamos fazer agora isso. Agora, vamos fazer isso. Agora é isso. Então, isso daí me incomodava bastante. Mas como eu estava numa missão, eu sentia isso, né? Tinha família, tinha irmandade, eu não poderia jogar tudo para o alto. Eu esperei o momento de Deus. Então, dos grandes problemas meu é o culto da congregação e de muitas denominações, ele é muito unilateral. É um homem lá em cima e todos embaixo falando amém. Para mim, esse tipo de reunião não dá mais. Irmão Marcos, eu congreguei bastante na Baixada. Eu não o irmão que atende lá, mas eu gostava muito de congregar no Samaritá. O irmão conhece? Conheço. Marcos. Isso. Nosso xará, meu xará. Gostava muito de congregar lá. Mas o que acontecia comigo dentro da congregação, eu vou tentar sempre aqui, irmão, né, nesse nosso bate-papo, é me colocar numa posição e numa condição, porque com certeza absoluta é a posição que 80% a 90% do povo cecibiano é. Tá bom? Isso eu falo categoricamente. Então, o que acontece? Eu vou falar o nome de algumas igrejas para o irmão entender. Então, eu falei Baixada porque o irmão da Baixada conhece o Samaritá. Mas outras igrejas aqui em cima, em São Paulo, a gente chama os buraquinhos. Eu gostava de me enfiar nos buracos. Nas comunidades, nas igrejinhas, que tem os requetê, que tem os bate-palma, que tem os bate-até, que o irmão prega liberto. Então, o que acontece? Quando a gente está dentro dessas igrejas, que nós, povo, cecibiano, tem prazer, porque a gente quer ver o glória, a gente quer ver o aleluia, quer ver a pregação, quer ver Deus tomando o povo, quer ir ali, aquela manifestação. Isso nos cega por o evangelho.
Tá bom? Eu vou fazer já a pergunta. Então, o que acontece? Por que eu ia congregar na Baixada dessa igreja? Não estou falando do irmão que atende lá. Estou dizendo da visão de nós, povo que congrega. Por que eu vivia? Se o seu irmão olhar o meu Facebook, há anos atrás, de 2 anos para trás, quando começou a pandemia, eu congregava todos os dias, porque o meu trabalho me permite. Então, eu congregava todo dia. Tenho muita amizade no corpo ministerial. Só o da minha comum que me odeia, prefere ver o Satanás do que ver a mim. Inclusive, ele me falou isso no WhatsApp, mas tá bom. Por que o irmão acha que nós, povo, prefere essas igrejas do Hakatá, vamos dizer assim, na nossa linguagem aqui, que não é a linguagem do ministério? E o fervor do culto, o calor do culto, a manifestação do culto, não permite que nós vejamos as heresias praticadas, apesar de que você não gosta dessa palavra, mas o vício vai acabar me soltando algumas palavras, talvez você não goste. Por que nós somos tão viciados nisso e não gostamos muito daquele irmão que não sabe nem pregar? Mas ele fala assim, se arrependa do teu pecado, meu irmão, porque Deus ele tem amor, mandou Cristo para te perdoar. Ixi, que Senhor, como eu não venho mais congregar com o irmão Marcos do Real, porque o irmão Marcos do Real só fica nisso. Aí eu vou lá para o Samaritano, porque lá e enche, fervor. Mas por que a cegueira nos toma? O irmão, olhando com outra visão, poderia falar para mim. Opa, não é só problema, vou falar para você que não é só problema da CCB, vou te mostrar. E a parte da heresia, você pode usar a palavra. Tem coisas que são heresias mesmo, até dentro da CCB. Agora, você chamar uma pessoa de herege, isso que eu vejo assim, ele está entendeu? Ele está na compreensão dele. Agora, isso daqui é uma heresia, isso não tem problema nenhum. Agora, você rotular uma pessoa que eu acho pesado. Agora, isso daí, quer ver, Eduardo? Paulo se debateu com isso na igreja primitiva. As pessoas, elas têm o costume de se apaixonar pelos fenômenos, pelos movimentos. Por que Paulo, assim, vamos deixar das doutrinas, dos rudimentos da doutrina de Cristo, da imposição de mãos? Eles gostavam de ficar impondo mão. Quer ver uma coisa que pode-se dizer que é uma heresia que a congregação faz? A busca de dom é falar línguas. Como se o dom de línguas fosse o dom supremo, mas o dom supremo é o amor. Entendeu? Por que fazem isso? Porque se apaixonaram pelo fenômeno, pela manifestação. Estou te interrompendo só um segundo. Quando em algum momento eu citar a palavra heresia, são a esses comportamentos, nunca direcionado pela inocente, tá bom? É uma heresia mesmo. Porque, então, Paulo ele já se debatia com isso daí. Você vê, as pessoas têm essa coisa de escolher, né? Você não vê, eu sou de Apolo, não, o outro, eu sou de Cefas, e Paulo fala, pô, quem é Paulo, quem é Cefas, quem é Apolo? Nós somos de Cristo, e Cristo de Deus. Então, as pessoas têm isso daí, elas se viciam nisso, e como elas gostam disso, elas procuram aonde existe, é que nem a coisa do restaurante, né? Aonde se serve isso. E como então, que Deus enxerga isso? Como que eu, Eduardo, prefiro ir lá o Hakatá e não aprendo nada, de repente estou me perdendo, ou não quero ir ali? Como que você acha a visão de Deus, a visão superior? Como que você acha que Deus talvez me recepcionaria numa eventual presença dele? Olha, sem ofensa, meninice, imaturidade espiritual. Total. Mas causa dano? Causa. Porque quando você deixa de crescer, é que nem nós... O irmão é casado? Perdoa. Sim. Tem filhos? 2. Você não quer ver eles desenvolverem? Sim. Existe um problema que tem criança que ela não desenvolve, ela permanece criança. Isso não deve ser difícil para os pais e para a própria criança?
Então, se a gente falar que não tem problema, nós estamos sendo hipócrita. Na realidade, tem. O Senhor quer que nós cresçamos no Espírito da verdade, quer que você desenvolva, né? Então, só que, principalmente na congregação, né, existe isso aí. Para eles, por exemplo, eu não ouvi uma nem duas vezes. Quando Deus estava me dando alguma ciência, algum conselho, né, as pessoas, por enquanto, Deus não entrou ainda. De repente, Deus me visitava com a eloquência, com a presença. Agora Deus chegou. Entendeu? Então, eles relacionam Deus à manifestação. E não é. Não é isso. Pode fazer mais... Pode falar, perdão. Então isso prejudica. Por quê? Porque principalmente o ministério que é omisso nesse sentido, né? Que ainda prega, né? Irmãos, é isso mesmo, o importante é nós estarmos aqui, nos alegrar, e dar glória, e dar glória, e dar glória, irmão, e dar glória, e dar glória, e dar glória, e dar glória. Fica aquele barulho, aquilo tudo. E quando você encontra essas pessoas no seu dia a dia, você percebe que não houve transformação. Não houve transformação. Entendeu? Então, você vê que é mais um ataque de euforia. Não é nem uma alegria espiritual. Porque a alegria espiritual, ela produz transformação, né? Então, pregadores que se viciaram nisso, ele não consegue pregar uma palavra ensinada, uma orientação, sem ver alguém glorificar, e ele fica pedindo, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. Ele depende daquele glória. Eu vou até te contar uma experiência, Eduardo. Eu fui tá bom? Só para enfatizar. Vou te contar uma experiência. Eu fui uma ocasião lá para o litoral, lá para o Vale do Ribeira. Um lugar bem pobrezinho, uma igrejinha lá no meio do mato. E eu atendi aquele culto. Eduardo, você ouvia as moscas, mas não ouvia o glória. E eu vou falar uma coisa para você aqui, irmão. Diante de Deus, eu nunca senti tanta glória como naquele lugar. Eu sentia muita, mas muita glória, né? Tava difícil até de suportar, por causa do nosso físico, mas nós conseguimos. Quando terminou o culto, né, uma nossa irmã do local veio e falou: irmão Marcos, já chorosa, né? Os olhos marejados, bem molhados de lágrimas. O irmão não ouviu nenhum glória, né, irmão? Aí eu falei para ela: irmã, fique em paz. Eu senti Deus, eu senti que a igreja estava em comunhão. Ela falou: pois é, irmão, não deu tempo de dar um glória. A comida estava tão boa que não deu tempo de nós abrirmos a nossa boca. Então, você vê, você entendeu? Agora, para o viciado nesse movimento, nessa euforia, aquele culto foi um culto frio, porque ele vê com os olhos exteriores. Ele não acompanha com o sentimento que desenvolve. Então, eu vejo assim, olha bem, eu não sou contra um culto fervoroso, jamais. Mas muito do que existe aí é fabricado, Eduardo. Eu sei, irmão. É fabricado. O camarada, ele escolheu ser visto como eloquente, como quem bate, como quem pula, como quem põe fogo na seara, como quem joga uma bomba. Então, ele ficou viciado nisso. E isso é prejudicial para a igreja dele e para ele também. Uma preocupação minha aqui, irmão Marcos, é tentar fazer com que as minhas perguntas não gerem desconforto, não para você, mas para quem depois vai ouvir esse bate-papo nosso. Porque os irmãos, lamentavelmente, eles se ofendem com muito pouco.
tem muito pouco preparo espiritual para ouvir coisas tão simples. Isso que o irmão falou, acabou de falar, eu sou uma prova de que eu era do Hakatá. Tinha um prazer terrível. E o dia que eu mais senti Deus na minha vida foi o dia que eu terminei de lavar minha louça, numa prova espiritual comigo mesmo. Minha pia estava um brinco, irmão. E aí eu ajoelhei e falei, Senhor, eu vou ajoelhar aqui mesmo, é aqui que eu estou, é aqui que eu vou ajoelhar. Irmão, se eu não sei falar para você o que aconteceu comigo, se eu fui no terceiro céu, no quinto, no oitavo, o Senhor me visitou, chorei, manifestei sozinho e sem barulho. Então, as pessoas realmente elas não têm noção do que é sentir a virtude de Deus. Elas confundem. Eu falo assim porque eu era assim. Confundi esse vício de entender o que é uma experiência com Deus e de que realmente do que é sentir uma experiência com Deus. O irmão falou do casamento, eu vou voltar no casamento, mas antes eu vou te fazer uma pergunta, e aí se você se sentir ofendido, eu não posso fazer nada. E o irmão também, lamentavelmente, não pode fazer nada. Até porque a maioria do pessoal que vai assistir esse vídeo são os cecibianos, porque é um ex-cecibiano, profetinha, que saía pregando, profetizando tudo aí, e um ex-cooperador da CCB. Então, a grande maioria aqui é o povo cecibiano, que também, com certeza absoluta, tem outros povos que acabam assistindo essa live. Essa live não, esse nosso bate-papo. Com toda a franqueza do seu coração, respondendo como se você estivesse respondendo para Deus, não para mim. O irmão, com toda a honestidade do seu coração, também se responda se quiser ou não. O irmão acha que a doutrina da CCB, que também nesse ponto que eu vou te perguntar, se equivale com as outras igrejas, tá bom? Mas o irmão acha que a doutrina da CCB, no âmbito geral, se for pegar um ponto aqui, um ponto ali, um ponto aqui, um ponto ali, vai ter os pós e os contras. Mas no âmbito geral, essa é a doutrina. O irmão acha que ela é mais benéfica ou mais maléfica para quem quer se aproximar de Deus e alcançar a salvação. Que eu não estou nem falando de reino, estou falando de salvação. Doutrina da CCB é mais benéfica ou maléfica para a salvação e reino? Então, eu vou responder, mas eu vou finalizar, como você citou, que alguém pode ficar ofendido, né? Olha bem, quando o homem, falando ainda sobre a manifestação, só para finalizar, quando o Espírito Santo desceu em Pentecoste, no dia de Pentecoste, os discípulos foram tidos como embriagados. Porque quando você está muito investido do Espírito Santo, você fica sobressaltado. Isso fica mesmo. Quando se fala assim, e Jesus se comoveu muito em espírito, você pode ter certeza que ele ficou sobressaltado, né? Agora, o problema é assim, você fica sobressaltado. O problema é quando a pessoa dá valor para esse sobressalto em detrimento do que ele está sentindo realmente. Entendi. Ele dá valor para aquilo que está acontecendo exteriormente, né? Então, como ele acha que é bonito, é que nem aquele negócio, né? Você viu que o negócio que você fez é bonito, você repete ele para provocar aquele tipo de reação. Isso é maléfico. Então, só para ficar bem esclarecido, né, irmãos? É natural, quando o homem, quem diz o homem diz a mulher, ou uma criança, seja quem for, visitado, manifestado o Espírito Santo nele, ele fica sobressaltado. Todavia, você percebe quando isso é natural e quando isso não é real. Obrigado. É uma coisa forçada, né? Agora, quanto a essa parte da doutrina, sim, irmão. Se a pessoa permanecer nesse entendimento, né, que existe dentro da congregação, né, em algumas denominações, porque assim, irmão, o que é que nos salva? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu vou falar, irmão. Cristo é verdade. Quando você vive na verdade, na realidade, isso é causa da tua salvação. Quando Jesus disse, na casa de meu pai existem muitas moradas. Se não fosse assim, vou-lhe teria dito, vou preparar. Mas mesmo que fosse, jamais vos deixaria.
Porque aonde eu estiver, ele está dizendo, aonde a verdade estiver, aquele que vive na verdade estará. Essa é a causa da nossa salvação. É você viver na verdade, no espírito em verdade. Então, quando você se acomoda a uma liturgia, né, e fica nisso, é claro que você parou. É o que Paulo falou assim, parece que alguns estão ficando para trás. É isso. Você parou. A partir do momento que você acha, não, eu aprendi isso, é isso que eu sei, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Não, a vida eterna é um leque de conhecimento, ela te abre para o conhecimento de Deus. Então, quando você fica ali, e as pessoas falam que servir a Deus é ir dentro de um templo, ficar ali 1h30 de liturgia e sair, e a vida continua, então isso é um engodo. É um engodo. Né? É um engodo completo. Então, realmente, nesse sentido, né, eu vejo assim, Eduardo, as denominações, todas, hein? Eu vou até generalizar, as religiões, elas estão também em processo de evolução. A congregação está dentro disso, a Igreja Católica, todas estão num processo de evolução. Só que, eu vou te dar um exemplo aqui. Qual é mais fácil? Você mudar de rumo, um Titanic ou uma lanchinha? Lanchinha é bem mais fácil. É mais fácil. Então, quando você é um Titanic, qualquer movimento é lento. Por quê? Porque você é grande. Né? Então, por isso que eu falo para você, eu até acho bacana essas igrejas que foi para esse sentido das células. Entendeu? Eu vejo assim que nas células as pessoas podem ter uma experiência mais forte de igreja. Eu vou te explicar. Esses templos faraônicos grandes, aonde congregam muita gente, os sentimentos se pulverizam. Tem pessoas que nem se conhecem nesses lugares. Eles nem se conhecem. Eles não têm uma vida de igreja. Ele vai lá, e como eles falam, vou buscar a palavra. Como se fosse buscar um oráculo, um adivinho. O que o adivinho falar para mim, eu vou fazer. Isso não tem precedente na Bíblia, nas Escrituras. Não. A palavra está em nós. Imagina, né? Eu tenho que ter ela. O Cristo de Deus, a palavra feita carne, está em mim. Isso não impede de eu, numa bifurcação, ir numa congregação e pedir uma orientação, e Deus revele para o seu servo, né, no Espírito Santo, o que eu devo fazer. Só que acontece uma coisa, irmão Eduardo. Por exemplo, quando Deus preparou para mim para ir para a Europa, e eu fui buscar uma palavra para me ser confirmado, não foi a palavra que me confirmou, foi o testemunho de uma irmãzinha. Você quer perguntar? Continua, mas eu já vou fazer uma pergunta. Entendeu? Então, a resposta não está só ali no púlpito. Ela pode estar no hino, no testemunho, numa conversa com o irmão que está do teu lado, uma criança que é tomada de arrobo pelo Espírito Santo e fala uma coisa contigo, e você fala, opa, isso aí foi Deus. Entendeu? Então, só que eles endeusaram aquele lugar. Só o que sai dali que é verdadeiro. Então, o que acontece? Numa pandemia, ficou difícil para essas pessoas. Por quê? Porque a palavra para eles só sai do púlpito. Não é viva. Não é viva dentro dele. Só sai de lá da frente. Então, esse é um grande problema. Então, essa pandemia ela veio até para ensinar isso. Pode falar. Então, como que o irmão me responderia uma seguinte pergunta
eu vou me procurar ao máximo de colocar as minhas perguntas como se fosse... Cadê? É que eu mandei para cima aqui. A minha pergunta agora, irmão, são 13.200 pessoas te perguntando. Se não for 13.200, você pode ter certeza que tem umas 9.000 pessoas te fazendo essa pergunta que eu vou fazer. Porque há 1 minuto atrás você me perguntou se eu era casado. Ainda sou casado no papel, em processo de separação. Então, o que acontece? Casamento já não ia bem das pernas, mas para eu não perder a minha liberdade, eu ainda mantinha uma fachada por anos. Meu irmão Cecibiano, você, com certeza, muitos de vocês vivem o que eu vivi. Então, ouçam isso e a voz, a experiência de um homem de Deus, com uma experiência também vai poder falar para vocês. Então, irmão Marcos, eu, Eduardo, congreguei anos e anos separado da minha esposa. Ex-esposa, dormindo em cômodos separados. Mais por mim, não tanto por ela, porque eu era mais cecibiano nato. Eu era aquele cão raivoso que se falasse da bendita graça. Então, eu não queria perder a minha liberdade na CCB. Então, o que eu fazia? Gabriel, Terno, Guilherme, se arruma. André, põe sua roupa aí, para a igreja. Íamos para a igreja, eu de terno, lindo e maravilhoso. Eu sempre gostei de perfume, meus perfumes eram os mais caros. Hoje não, porque a prova bateu na porta. E é lindo e maravilhoso. Quem olhava o nosso relacionamento, irmão Marcos, falava assim, eu quero ser dessa igreja. Porque olha como eles são, arrumadinho, indo para a igreja, congregava. Eu já vou fazer a pergunta. Congregava, voltava para casa. Acabava o culto, eu já saía na frente e ia para o carro. Daqui a pouco vinha ela, também entrava no carro e viemos embora. Mas já era um casamento findado. E eu ia buscar a palavra, irmão Marcos. O que o irmão pode me falar disso? Deus, uma vez ficou assim, Senhor, eu quero saber se eu posso separar mesmo, se tu tá nisso, porque eu quero minha liberdade, quero ficar na tua graça, não sei o quê. Deus levou a palavra pro irmão. Você que entrou aqui, perguntando para Deus se Deus vai te libertar dessa prova que você vive. Te diz Deus, vou fazer rolar a pedra do teu caminho. Eu saí da igreja, o Senhor vai rolar essa pedra do meu caminho, que é a minha ex-esposa. Que hoje, graças a Deus, a gente conversa tanto com o Marcos. Foi ontem eu fui lá ver meu filho, levar meu filho, sentamos na mesa, comecei a conversar com ela. O Espírito Santo me tomou, eu falei algumas coisas para ela, ela começou a chorar. Hoje a gente vive infinitamente bem, melhor do que quando estávamos na igreja. Incrível isso, ainda que separados. Mas hoje a gente vive muito bem, consegue conversar, e quando estávamos na CCB, não. Aí eu fui buscar a palavra, o Senhor falou assim, vou rolar pedra no teu caminho. Eu fui embora acreditando que Deus rolaria pedra no meu caminho. Por que eu estou falando isso? Porque centenas e centenas e centenas e centenas e centenas vivem separados, se agridem, se humilham, se ofendem, traem, tem conversas no WhatsApp, tem trocas de mensagem, tem troca de nudes, tem troca de um monte de coisa. Casamento fracassado, lamentavelmente, é a realidade. O que o irmão pode falar disso, de buscar a palavra para alguma coisa tão séria na vida, e acabam cabeça de bagre, entendendo tudo errado? Porque o irmão não vai estar respondendo para mim agora, vai estar respondendo para, no mínimo, aí, 10.000 pessoas. Maravilha. É maravilhosa a tua pergunta, Eduardo. Deixa eu até me retratar. Quando eu te perguntei se você era casado, na realidade, eu deveria ter te perguntado se você tinha filhos, porque a minha pergunta ia ser relacionada a essa parte da filiação. Mas foi Deus que tomou a tua boca de fazer essa pergunta, porque você não tem irmãos que eu conheço que vivem igualzinho, irmão. Sem te interromper, você já vai responder. Eu conheço uma irmã que se matou. Esposo músico, sentava a madeira na irmã, tadinha. Sofreu na mão dele. Não aguentou, se matou. Deixou lá as filhas numa situação difícil. O irmão goza da plena liberdade dele de músico. Não deu uma semana, casou de novo. Então, o que acontece? A Andréa, minha ex-esposa, ela não se matou. Eu não me matei. Mas alguns, a mentalidade de que a congregação é graça. Se eu perder a congregação, eu perco a graça, não vou para o céu, então, essa confusão mental. Então, se o irmão perguntou,
tenho certeza absoluta, porque ainda que você esteja agora na Baixada, eu esteja aqui em São Paulo, eu tenho certeza que o Espírito Santo está no nosso meio, tá bom? Você na sua limitação e entendimento, eu na minha limitação e entendimento, mas tenho certeza que o Senhor vai nos direcionando. Então, se você perguntou, tenho certeza que foi o Senhor que colocou na sua boca essa pergunta, porque você vai estar respondendo para mim e para mais um punhadinho de gente que passa a mesma situação hoje. Amém, irmão Eduardo. Eu espero poder colaborar. Esse assunto é tão sério, né, que eu tenho até uma playlist que fala sobre casamento. Tem uma playlist aqui no canal Simplificando o Evangelho que fala sobre o casamento. A minha posição, ela pode até ser considerada até radical, né? Eu não considero, olha só, Eduardo, não se escandalize, hein, o que você vai ouvir, e nem os 13 mil ou tantos que vão assistir. Para mim, o casamento, ele não se concretiza simplesmente na assinatura de um papel, num cartório, né? Essa coisa de deixará o homem, o seu pai e sua mãe, a mulher, o seu pai e sua mãe, formarão um corpo, é muito profundo. Então, eu vejo assim, que isso também não acontece num passe de mágica. E tem que existir muito desejo. Eu acho que isso é pouco pregado em todas as denominações. Isso deveria ser um desejo, como se busca um dom, né? As pessoas querem ter o dom de profetizar, quer ter o dom de curar, quer ter o dom de pregar. E o dom do casamento? De renunciar uma parte tua para se fazer uma outra alma. Fazer de duas almas uma alma só. Isso é muito profundo. Isso não acontece de um dia para outro. Não acontece. Essas coisas deveriam ser faladas na reunião de mocidades, nas pregações, para as pessoas não ir com falsas expectativas para o casamento. O casamento, nos olhos de Deus, é isso. É duas almas fazerem um só ser, um só objetivo. Isso é muito forte. Então, isso não acontece de uma hora para outra. Então, todos nós temos problemas. Isso que você falou, essa fachada do casamento, existe muito, muito. As pessoas aparecem de um jeito, mas só Deus sabe como que é o relacionamento, né? Por quê? Porque quantos... Quer ver uma coisa terrível, Eduardo? Porque por causa desse ensinamento por exemplo, da fornicação, de você não conhecer o sexo antes do casamento, o moço e a moça, ávido, os hormônios pululantes, muitas vezes ele vai para o casamento não porque ele encontrou o companheiro, a companheira que vai viver uma jornada com ele. Ele simplesmente quer satisfazer aquele desejo que está explodindo dentro dele do sexo. E aí o que acontece? A primeira pessoa, ele já casa, mas depois ele vê que os objetivos não são o mesmo, não existe a mesma vontade de fazer um corpo só. Então, se isso é pregado, então se cria tanto em um como no outro. Você já ouviu aquela história que uma andorinha não faz verão, e quando dois não quer, um não faz? Assim é o casamento. Não adianta você, Eduardo, ser um homem espiritualizado, buscador, né? Entender que o casamento ele pode ser muito mais do que só um relacionamento superficial, e a tua esposa não está nem aí para isso. Ela não tem o mesmo objetivo. Ela não tem o mesmo pensamento. Então, eu vejo assim, se é pregado para as pessoas o que é realmente o casamento, né? Mas aí você vai numa reunião da mocidade, você já aprendeu a fritar o ovo, você já sabe lavar a louça. Então, tudo bem, é necessário as pessoas terem um pouco de apreço pelo serviço doméstico, mas o fundamental não é isso. Você está preparado para andar
com uma pessoa para o resto da tua vida? Dividir tudo? As alegrias e as tristezas? Aceitar as diferenças? Aceitar as diferenças? Aquilo que nós falamos no início, compor, né? Compor. Você não tem que... tem pessoas que falam assim, eu vou mudar ele, eu vou mudar ela. Nunca! Nunca! Você nunca vai conseguir mudar a outra pessoa. Você consegue se transformar, mudar você mesmo. No máximo, você pode inspirar as pessoas a buscar uma transformação, mas nós nunca vamos ser o agente da transformação de outras pessoas. Simplesmente podemos ser um exemplo. Dentro do que o irmão está falando, eu posso só colocar mais um questionamento e você continua? Tá bom. Porque eu sempre fui um cecibiano raiz, aquele que se esforçava ao máximo para estar dentro da doutrina. Ouça, meus irmãos, agora que eu vou falar aqui, porque talvez você não esteja passando, mas centenas e milhares de seus irmãos estão passando. Então, irmão Marcos, eu sempre quis estar dentro da doutrina, porque as pessoas viam em mim alguma coisa e aquilo foi me inchando por muito tempo. Então, o meu filho precisava estar na doutrina, a minha ex-esposa precisava estar na doutrina, e isso fazia com que eu fizesse da vida dela um inferninho particular. Um exemplo, íamos no shopping. Vamos todo mundo no shopping? Vamos. E ela aparecia lá com uma calça. Não escandalosa. Hoje eu sou obrigado a confessar, irmão. Não escandalosa, mas serva de Deus não usa calça. Vai tirar essa calça, senão nós não vamos. Aparecia com uma unha, com esmalte um pouquinho, com uma tonalidade um pouquinho mais forte. Vai tirar esse esmalte. Aparecia com brinco, vai tirar esse brinco. Então, automaticamente, eu, Eduardo, André, eu já te pedi perdão algumas vezes pessoalmente, né? Eu tenho certeza que hoje você me perdoou, porque a gente consegue ter uma boa relação. Só que agora eu não estou pedindo perdão para você em particular. Agora, André, eu estou pedindo perdão para você numa rede social onde muitas pessoas vão estar assistindo. Quem sabe isso, Andréia, impulsiona muitos irmãos fazerem o mesmo com as suas esposas ou muitas esposas fazerem isso com seus respectivos esposos. Então, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, aqui numa rede social, com uma ampla amplitude de gente assistindo, mais uma vez eu te peço perdão por ter feito da sua vida um inferno. Então, irmão Marcos, eu fazia da vida dela um inferninho particular. E eu fico, aí hoje, irmão Marcos, fora, eu fico olhando o quão prejudicial isso foi para o meu casamento. E o que o irmão, como foi um cooperador, muitos anos dentro da doutrina, e a doutrina, se ela é feita, ela tem que ser obedecida. Não tem conversa. Não está satisfeito, que nem foi pregado no culto online, vai para outra loja. Como se nós fôssemos somos. Mas, enfim, não está feliz aqui? Vai procurar alguma coisa que te sirva. Então, o que o irmão pode falar para essas pessoas que fazem da vida da outra um inferninho particular? Porque na rua, prega, vixe, irmão, preguei. Fui para uma missão no Mato Grosso do Sul, Deus fez uma... Lá o Senhor me mostrou o que é o Evangelho. Mas, em particular, perdoa, irmão, sei que o entrevistado é você, mas só para você entender que eu sou milhões de pessoas dentro da CCB. Fui em Mato Grosso do Sul numa missão, o Senhor visitou meu coração e falou assim, Eduardo, você não vai pregar para ninguém aqui, você vai pregar para essa casa. E a casa era uma casa de lona, tipo lona de caminhão. E eu falei, Senhor, que loucura, isso não é tu, não vou fazer não. Aí aquele sentimento apertou muito, meu Deus, seja louvado. Enfim, irmãos, o Senhor não pediu para eu pregar para ninguém, pediu para eu pregar para você, ô casa. Você foi testemunha e comecei a pregar para aquela casa. Preguei, e te diz Deus, lona, teus dias estão contados aqui. E preguei para aquela lona, e fomos para uma outra casa, que lá é um assentamento, muitas casas, fiquei provado, o irmão me chamou, falou, irmão, a minha esposa viu uma luz de você quando você pregava, então fique em paz, porque aquilo me derrubou. Eu falei, Senhor, pregar para a lona, tem que pregar para o irmão Marcos, pregar para uma casa. Enfim, acabou a missão, voltei para São Paulo, passou algumas semanas, me colocaram no... Eduardo, podemos te colocar no grupo de WhatsApp? Podemos. Pode, lógico que pode. Eu achei até que era para pedir dinheiro para coleta, para fazer algum benefício para o povo. Pode. Quando me colocaram no grupo, me mostraram a foto. Aquilo que eu preguei se cumpriu. A casa de lona já não era mais lá, começaram a construir uma casa de alvenaria, hoje está uma casa linda. Então, o que eu quero falar para o irmão? Que nós, fora, a gente prega,
faz um monte de coisa, algumas das quais se cumprem, mas a gente vai para dentro da nossa casa, a gente faz da vida do outro um inferno. Bate no filho, bate na filha, eu conheço irmãos, irmão, lamentavelmente, tá? Não abastece a casa, não compra um vestido para a esposa só dá paz de Deus no dia do pagamento, só dá um beijo no rosto no pagamento. Então, na rua, nós somos os profetas de Jesus Cristo. Nós somos aquele que Deus se usa. Dentro de casa, nós somos verdadeiros Satanás. Aí os casamentos vêm a ser destruídos. Continuando a sua linha de raciocínio. O que o irmão pode agregar nesse comentário que eu fiz? Lembra, salvo erro, está em Zacarias, né? Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, né? Esses dias, você falou sobre usos e costume, calça. Esses dias entrou, há poucos meses, entrou um irmão, e porque eu gravo na praia, ele falou, o irmão está aí nesse lugar onde o diabo reina, não sei o que e tal, né? Que a praia, o diabo reina. Então, esse tipo de preconceito, né, retrógrado, existe no meio do povo. E eu não titubeei, sem julgamento. Eu falei, irmão, não vou te julgar. Não vou te julgar. Eu vou falar sem medo de errar. O irmão tem grandes problemas familiares. Se não for verdade, o irmão pode voltar no comentário e falar. Ele desapareceu. Toda pessoa que é desse jeito, radical, né, no sentido de alguns preceitos que não têm fundamentação bíblica. A calça comprida não tem fundamentação nas Escrituras. Nas Escrituras está bem claro que o homem não use roupa feminina e a mulher não use roupa masculina. Você há de convir, Eduardo, que a calça ela pode ser feminina e masculina. Você jamais vai usar uma calça feminina. E uma mulher jamais vai usar, estou falando dentro de uma naturalidade, a calça masculina. É isso que existe. Então, essa coisa de a mulher usar só o vestido é um preceito denominacional. É um uso e um costume. Outra coisa, tem que ser inteligente. Por exemplo, no mar, né, eu gosto de vez em quando, eu vou lá dar os meus mergulhos. Esses dias eu recebi a notícia que uma evangélica morreu na praia. Ela foi de saia. Né? Provavelmente, na doutrina que ela segue, não pode colocar uma roupa de banho. Aquela saia enrolou nas pernas dela, no rasinho, ela morreu afogada. Ela não conseguia levantar, porque ela estava com uma roupa inapropriada. Então, são doutrinas que não são inteligentes, eu falo assim, não são inteligentes. E aí, o que acontece, Eduardo? Você impõe isso dentro da sua família. Né? O teu menino quer bater uma bolinha com os coleguinhas, fala, não, crente não pode jogar uma bola. Aquilo vai formando uma pressão dentro da criança, do adolescente. Vai formando uma pressão. Chega uma hora que não cabe mais. E aí ele explode. E aí, quando ele explode, ele vai direto para o outro lado, ele não vai para o equilíbrio. Ele vai e se joga. Se joga na droga, se joga na promiscuidade. Entendeu? Então, Eduardo, olha bem, eu não sou exemplo para ninguém. Mas nesse ponto eu vi uma sabedoria na minha família. Eu sempre incentivei. Se você não sabe, eu como cooperador, eu ia com a nossa mocidade numa quadra de futebol society, eu fui jogar com eles na praia, e nós tínhamos uma coesão grande, entendeu? Então, quando eles iam para o culto, eles iam mais alegres ainda, porque não existia essa opressão, esse julgamento. Então, cada coisa no seu lugar. Entendeu? Então, esse tipo de doutrina, realmente, em vez de transformar esse tipo de imposição, ele desgasta.
foi o que aconteceu, né? Como você acabou aí, eu achei até lindo, bonito, né? Essa tua atitude de pedir, né? Um perdão publicamente, né? Para tua ex-esposa, né? Então, eu achei isso bacana, mas isso acontece muito. Então, não é que você, então, vamos ser libertinos, irmão, não é nada disso, não é nada disso. É você ser coerente, respeitar as fases. Deixa a criança ser uma criança. Deixa a moça ou o moço ser um moço. Entendeu? Tudo está dentro de uma evolução, de uma fase. Agora, se você impõe alguma coisa antecipadamente, aquilo vai produzir uma pressão e, e aquilo vai se voltar contra você mesmo, porque aí você não vai conseguir mais controlar. Então, foi até assim, essa situação em mim foi espontânea. Eu não, em algum momento, falei assim, eu vou ser assim com meus filhos, eu vou ser assim com a minha esposa. Por exemplo, Eduardo, a minha esposa, eu sendo cooperador, eu ia na cidade, no centro ali de São Vicente, e começou a aparecer umas mechas brancas, e ela nova. E quando nós chegávamos nas lojas, as pessoas ficavam olhando para o cabelo dela. Ela estava chamando muita atenção com aquelas mechas brancas. Eu levei ela numa loja de cosméticos e falei, qual é a cor do teu cabelo natural? Você está brincando isso? Mas você é cooperador, rapaz. Eu falei, não tem problema. Você está escandalizando mais assim do que se você colocar a cor do teu cabelo. Então, ela colocou, tal. Agora, Eduardo, um tempo atrás, ela começou a ficar escrava da pintura e ela falou para mim, caramba, eu estou sentindo meu couro cabeludo doer. Eu falei, olha, naquele momento, eu te incentivei. Agora, eu vou também te incentivar. Não seja escrava da pintura, porque os cabelos brancos também são lindos. E ela hoje está grisalha, linda, maravilhosa, entendeu? Então, é uma questão de coerência, né? De, se, de ser coerente, nada por pressão. Né? Então, esse tipo de doutrinação é muito ruim, entendeu, irmão? Tem muitos irmãos, isso daí é para ganhar as crianças. Não, não é nada para ganhar, é para respeitar a fase delas. A fase dela é brincar, bater uma bolinha, e no momento de culto ela vai se doar. Mas se ela é uma criança oprimida, que não pode fazer nada, quando ela vai para a igreja, ela já vai com ódio. Aí, já vou naquele lugar onde é proibido tudo. Entendeu? Então, isso daí é natural. Então, eu vejo assim. Então, eu vejo assim. Eu vejo como que isso daí nasceu. Por que a praia é tida como um lugar dos demônios? Alguém que não gosta. Tem pessoas que não gostam. Por exemplo, não gosta do mar, não gosta da areia. E se ele tem um poder eclesiástico, ele fala, eu vou colocar que isso aqui é pecado. Entendeu? E as pessoas acreditam nele. Mas não, irmão, o mar é uma das obras da natureza, da criação de Deus, que manifesta a glória de Deus. Não precisamos criar a Deus, né? Porque foi ele que criou. Então, para resumir, né? Tudo no equilíbrio, né? E bacana que você percebeu. Olha bem, Eduardo, isso que é importante. Nós estamos nesse. Isso para mim que é evolução. Você não está fixo, eu aprendi assim, eu vou morrer assim. Não, olha aí, você está maleável, você é resiliente. Não entendi, olha, puxa vida, eu estraguei, eu oprimi, minha esposa não tinha necessidade. Puxa, ela poderia ter sido mais feliz, mas você está se conscientizando disso. O duro, o problema, Eduardo, é aquele cara que é aquela pessoa que ele é totalmente unilateral, turrão. Não, é assim que eu aprendi, é assim que tem que ser, assim que eu faço. Tem até aquela musiquinha da Gabriela, né? Eu nasci assim e eu vou morrer assim. Quer dizer, contra o Evangelho. O Evangelho é transformação até o final do último suspiro nosso.
Irmão Marcos, nós já estamos aqui mais ou menos 1h15. Olha, eu vou ser muito honesto com você. Durante o dia, eu coloquei um monte de pergunta aqui para você. Eu acho que Deus foi olhando e falou, coloca suas perguntas aí. E eu falei, vou perguntar essa. Essa aqui é um curioso também. Essa é curioso. Não consegui fazer, consegui só fazer uma pergunta daqui, que foi dos números aí, se sente saudade. Porque foi muito proveitoso. Ó, me senti privilegiado com a sua presença aqui e me senti muito mais privilegiado pelo fruto que trouxe nesse nosso bate-papo. Tenho certeza que na vida de muitas pessoas vai trazer reflexão. Então, se o Senhor possibilitou essa condição de nós estarmos aqui, estou muito feliz por estar com você aqui. Muito mais feliz pelos frutos que trouxe aqui e que trará no futuro próximo para quem vai assistir. Então, muito obrigado, meu Marcos, por você ter aceito. Não consegui fazer pergunta nenhuma ali, porque eu acho que o senhor tomou a presidência e falou assim, quem vai colocar dito aqui sou eu. Então, obrigado. Se o irmão quiser fazer alguma consideração para a gente terminar, porque senão o vídeo fica muito grandão, e se deixar, tá tão gostoso, eu ficaria aqui muito tempo. Vamos embora. Tempo também. Eu também sou assim como você. Eu acho que essas lives de 3, 4 horas não tem necessidade. É cansativa. Realmente, eu estou com você. É 1 hora, até essa 1h30 de culto que foi estipulada, não sei se foi o Espírito Santo, né? Mas a ciência diz que a nossa mente ela consegue se concentrar até 1h30. Depois disso, ela vagueia, perde a concentração. Então, eu creio assim que todos os assuntos, todas as perguntas que você fez foi coerente e todos os assuntos foram bem abordados. Eu é que agradeço, Eduardo, também estou feliz por estar aqui, nós possamos voltar a mais vezes na oportunidade, né, a fazer esse bate-papo, isso, bate-papo, né, porque Paulo mesmo disse, debate, né, as coisas de Deus não se debate, né, porque sempre aquele que entra num debate, ele vai querer fazer valer a sua opinião, ele não vai estar aberto às ideias. Então, eu estou feliz, muito feliz, não é porque o irmão aceitou todas as coisas que eu falei como verdade, mas que foi realmente um bate-papo proveitoso e espiritual. Eu senti uma ambiência, como o Daniel Ferro fala, né? Uma ambiência aqui, uma parte espiritual, uma presença de Deus no nosso meio, tá? Eu tô feliz por isso daí. Agradeço, estou aberto, agradeço a todos que, porventura, vão assistir, vão participar de tudo isso que foi falado. E vamos avante. Deus abençoe, meu irmão. Sempre abençoados. E Fica com Deus, Eduardo. Amém. Que nenhum irmão cecibiano ou de outra crença religiosa se sinta ofendido com o que foi dito ou conversado aqui, tá bom? Isso é para o nosso crescimento. Mas se porventura você ainda prefere ficar no seu ceticismo, crendo, pode ficar em paz, que o Senhor também não vai te cobrar. Porque se assim fosse, eu mandava meu filho sair da igreja, que é violinista lá. Inclusive, eu incentivo. Fica, filho. Serve a Deus, toca teu instrumento, só não pratica, porque depois o Senhor há de te cobrar. E você, que talvez pratique alguma heresia, sabe que está praticando heresia e ainda continua fechando seus olhos, cuidado, que Deus também pode fazer alguma cobrança para contigo. Deus abençoe, irmão Marcos. Espera um pouquinho só um pouquinho. Ficar bem essa parte aí. Tudo que um ex-cooperador fala, ou um ex-CCBano fala, né? Como que é? Cria uma atmosfera de que você está falando contra a instituição. Não, irmãos. Deus mudou a minha história. Aliás, se os irmãos perceberem nos últimos vídeos nossos, nós tiramos até a sigla. Até a sigla. Eu já falei num dos vídeos, eu não reconheço CCB. Eu nasci na congregação. Essa sigla CCB foi criada. Quando eu nasci na congregação, eu aprendi que a sigla CCB veio por força da lei. Mas, nos últimos acontecimentos, quando o irmão Samuel saiu da CCB e os irmãos da CCB colocaram na justiça o nome, eu percebi que era um engodo.
né? Realmente a placa é importante para eles. Então, quando nós falamos isso, não é para atacar, é uma realidade, é um fato, né? Então, é nesse sentido. Então, os irmãos vão perceber isso daí. Nós não estamos atacando. É que qualquer coisa que eu fale que está fora daquilo que todas as pessoas que estão dentro da instituição não vivenciam, acha que é contra. Não, irmão, jamais. O Senhor mudou a nossa história e nós estamos seguindo a voz do Espírito Santo em nós, entendeu? Como o irmão Eduardo também. Ele está seguindo no seu tempo, no seu compasso. Então, vamos compor, vamos compor. Eu não desprezo, eu acabei de falar como o próprio irmão Eduardo falou, meu filho é encarregado, minha nora é organista, eu não posso entristecer eles, eu encorajo eles, ele está no tempo dele, então obedece o teu tempo, não é porque alguém está fora da tua compreensão, ou além daquilo que você possa conceber, que ele é um satanás. Não. E tira da tua cabeça que quem sai de uma igreja, ele caiu da graça. Jamais. Entendeu? Jamais. Porque a graça é Cristo, não é uma instituição. Então, pelo contrário, nós encontramos realmente a igreja, aquela igreja que é onde tem dois ou mais no mesmo objetivo, no mesmo amor, no mesmo espírito. Deus abençoe. Eu quis fazer esse esclarecimento aqui até no teu canal, né, para as pessoas entenderem. Nós não somos contra ninguém, nós somos a favor de Cristo e amamos a palavra de Deus e estamos aprendendo a amar o nosso Pai como Ele nos ama. Deus abençoe, Eduardo. Amém, irmão Marco. Foi um imenso prazer falar com o irmão. Trouxe muita alegria. Hoje eu durmo feliz. Saúde. Eu que agradeço. Paz de Deus. Outro dia eu vi uma briga na internet, paz de Deus, paz do Senhor, paz de Deus, paz do Senhor. Meu Deus, que coisa chata. Aí eu vou lá em 1 Pedro 5,14, paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Amém. Até a próxima. Paz de Deus. Amém. Fica com Deus. Deus abençoe.